Vós sois filhos do Altíssimo. Shalom, amados. Shalom, shalom a todos que me ouvem. Que Yahweh possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e a sua família, meu irmão. Eu quero agradecer primeiramente a Yahweh por todos vocês, pela vida de todos vocês, por aqueles que têm estado inscrito, aqueles que têm compartilhado a palavra. Meu amado, compartilhe a palavra. Você sempre vai estar ajudando alguém, tá? Sempre, de alguma forma, quando você compartilha a palavra de Ava, você está ajudando alguém. Alguém. É uma semente que você lembra? Yahusha disse que, quando ele contou ali a parábola do semeador, né? E ele disse que o semeador saiu a semear. E ele foi exemplificando, né? Ele foi falando vários tipos de terreno aonde a semente estava sendo lançada. Então, você tem que fazer o trabalho do semeador. Aonde a semente vai cair, o fruto que ela vai dar, quando ela vai dar, não cabe a nós. Deixa isso com Yahweh. Há tempo para todas as coisas embaixo dos céus. Então, vamos fazer o trabalho do semeador. Vamos semear, vamos semear. Vamos compartilhar a palavra. E eu digo mais, eu quero encorajar você que já tem o entendimento de quem você é, o que Yahusha fez na sua vida, né? O que Yahweh fez através de Yahusha na nossa vida. Eu quero dizer para você, compartilhe a palavra com outros. Sim, sim, compartilhe para que outros sejam abençoados através da sua vida, meu amado. Tá bom, meu irmão? Então, que Yahweh cubra você e a sua casa, a sua família, todos vocês de bênção, em nome de Yahushua HaMashiach. Eu quero dizer para você que se você é uma pessoa que precisa de oração, a sua casa precisa de oração, você tem um filho, um familiar que precisa de oração, não se intimide em deixar aqui nos comentários o pedido de oração, né? E escrito, tá bom? Deixe o pedido de oração e se você quiser colocar o porquê que precisa de oração, pode pôr. Não se intimide para que alguém possa estar orando por você, tá bom? E esse alguém é eu e a minha família. Nós estaremos orando e eu sei que outros irmãos também que visitam esse canal estará orando. Então coloque o seu pedido de oração. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar em nome de Yahusha. Amém, amados? Hoje eu quero falar uma palavra que está lá em Mateus capítulo 15. O que contamina o homem? O nosso espírito, sujar o nosso espírito, contaminar o nosso espírito, irmão. Yahusha, ele deixou bem claro aqui escrito, e nós vamos examinar aqui com calma essa palavra, e nós vamos compreender isso, certo? Vamos para a palavra. Olha, Mateus capítulo 15, versículo 1 diz assim, ó. Então alguns fariseus e mestres da lei, da Torá, vieram a Jerusalém e até Yahusha, e perguntaram: por que os vossos discípulos quebram a tradição dos anciões? Eles não lavam as mãos antes de comer. Perceba que a pergunta aqui, eles não perguntaram, eles não disseram que os discípulos estavam quebrando ali a Torá, porque naqueles dias a lei da Torá estava sobre vigor ali, certo, meu amado? Yahusha não tinha ainda sido morto e ressuscitado. Se você não compreende isso, assista os vídeos anteriores do canal para você compreender isso, certo, meu amado? Porque a lei ela durou até a morte e ressurreição de Yahusha. Então agora que Yahusha veio, morreu e foi ressuscitado por Yahweh, ele nos deu o reino do Espírito. Mas isso é uma escolha. Eu quero dizer para você que servir a Yahweh é uma escolha. É uma escolha. E ninguém pode dizer, não, eu não compreendo, por isso eu não sirvo. Não, porque Yahweh
ele tem trazido abundância de palavra nos nossos dias para que nós compreendamos a obra. Não é a obra do homem, a obra dele. E se você disser, não, eu não compreendo a obra dele ainda, então você tem que ler lá Colossenses. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2. Eu tenho também um vídeo aqui no canal para que você compreenda, falando sobre o homem interior, a obra de Yahusha, a obra do homem, porque nós também temos a nossa obra, a nossa participação na obra de Yahweh, a nossa parte a fazer. Você está entendendo, sim ou não? Então, hoje há abundância, E a palavra, ela não está longe de nós. Ela está na nossa boca e no nosso coração. A palavra da fé que pregamos, certo, meu amado? Então veja bem, naqueles dias era o dia que só estava a Torá em vigor. Então eles não chegaram perguntando para Yahusha por que os discípulos estavam quebrando a Torá. Não, 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 não. Eles perguntaram por que estava quebrando as tradições dos anciões. Oh, meu amado, ainda hoje nós vemos isso aqui. As pessoas se preocupam mais com as tradições da religião dela do que com a palavra de Yahweh. Ah, mas está pregando, você tem que ver se o que está sendo pregado é uma tradição ou é a palavra que está em vigor, entendeu? Eu quero dizer para você que Yahusha, quando Yahusha foi apregoado naquele madeiro, a palavra diz que nós estávamos lá. E quando Yahusha ressuscitou, a palavra diz que nós ressuscitamos com ele, o nosso espírito. Então, hoje, nós somos uma nova criação quando nós estamos em Yahusha. E eu vou dizer mais. As pessoas dizem, nós somos filhos de Israel. Isso não é verdade. Se você estiver em Yahusha, você é uma nova criação. O fim da Torá é Yahusha, a palavra afirma. É Cristo. Então, todo aquele que está em Yahusha, ele morreu e ele ressuscitou. Ele é uma nova criação. Amém, amados? Ele é uma nova criação. Ele é um filho de Yahweh. Por quê? Porque Yahweh é espírito e os filhos dele também são espírito. Mas a palavra, se você olhar bem, a palavra sempre requereu que nós o amássemos a ele em espírito e em verdade. Nós não compreendíamos, porque nós não tínhamos como compreender. Mas agora que nós nascemos de novo, nós podemos servir a Yahweh em espírito e em verdade. Você é um espírito habitando em um corpo. Você não é um corpo, não. Nós somos um espírito habitando em um corpo. Amém, amados? Por isso, hoje, tudo que nós fazemos tem que ser em espírito. E a Yahusha disse para aquela mulher lá naquele poço, você lembra daquela mulher? Que não era da casa de Yahudá e achavam abominável um Yahudim, um judeu, falar com um samaritano, né? Bom, talvez você não entenda tudo, mas um belo momento você vai entender. E ela fez uma pergunta, aonde era o lugar certo de adorar? Lá em João capítulo 4. E o que Yahusha respondeu para ela? Yahusha diz que chegaria o momento que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Você pode adorar em espírito e em verdade hoje. Você sabia disso? Mas você sabia também que você pode estar louvando com a sua boca e não estar adorando com o espírito? Porque se isso não fosse verdade, nós não teríamos ouvido aqui mesmo nessa passagem Yahusha dizendo assim, ó, me honra com os lábios enquanto o espírito está longe de mim. Não, 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 não funciona. Não vai funcionar. Yahweh quer que nós o adore, o Pai Celestial quer que nós o adore em espírito e em verdade. Eu vou dizer algo para você agora. Yahweh, ele não vê religião. Ele não vê religião. Porque ele, nesse momento, ou quando você o busca, ele olha se você está buscando em espírito e em verdade. Se é uma tradição, você não está buscando em espírito e em verdade. Se é um ritual, você não está buscando em espírito e em verdade. Se é uma cerimônia lá, entendeu? Da religião,
Você não está buscando em espírito e em verdade. Então os fariseus estavam preocupados com a religião deles, o judaísmo, a tradição dos pais que veio passando de pai em pai, comer sem lavar a mão. E nós? Com que nós estamos preocupados hoje? Em agradar os homens ou agradar Yahweh? Não é verdade? Sim ou não? Então, Yahusha respondeu: e por que vocês quebram as palavras do meu pai? Por causa de tradição. Versículo 4. Pois Yahweh disse, o meu pai disse, honra o teu pai, honra a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe será condenado de morte. Mas você diz, alguém declara o que poderia ter sido usado para ajudar o seu pai e a sua mãe, é um devoto a Yahweh. Não deve honrar pai e mãe. Não com isso. Assim você anula a palavra, a vontade de quem? De Yahweh, com as suas tradições. Então Yahusha foi lá e falou: bem falou Isaías, a vosso respeito. Essas pessoas me honram com os lábios, mas o espírito, todas as vezes que você encontrar falando do coração, está falando do nosso espírito. E ele disse: o espírito está longe de mim, e eles me adoram em vão. Canta que é uma beleza, mas o espírito está longe. Faz isso e faz aquilo, mas o espírito está longe. Eles me adoram em vão. Seus ensinamentos são meras regras, o quê? Humanas. Regras, o quê? Humana. Nós temos que ter a sabedoria de Yahweh para nós vermos se o que nós fazemos não são coisas ultrapassadas, não são regras trazidas por homens, porque essas coisas não vai mudar a nossa vida em nada, em nada, em nada. Amém, amados? Yahusha quer que nós entendamos isso. Yahusha chamou a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca de alguém não o profana, mas o que sai da boca dele é isso que profana, o que contamina. No versículo 12, então os discípulos vieram até ele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos ao ouvir isso? E Yahusha disse: toda planta que meu pai não plantou será o que, gente? Arrancada desde a raiz. Deixa-os, são guias cegos, e o cego guia os cegos, e ambos cairão junto na onde, gente? No buraco. Oh, tá vendo? E a Ruxa sabia que aquelas coisas que eles estavam fazendo não era guiado pelo Espírito, né? O Yahusha era o próprio Yahweh, né? Ele sabia disso. Mas eu quero dizer que nós também temos que ter essa sabedoria. Amém, amado? Nós também temos que ter essa sabedoria de olhar e conseguir ver. Não, peraí, isso aqui não é do Espírito. Isso aqui não é o Espírito de Yahweh que está guiando isso aqui. Porque senão nós vamos ficar aí seguindo tradições, rituais, e vamos ter uma bela de uma surpresa quando nós chegarmos diante de quem? De Yahweh. Sabe por quê? Porque a palavra fala que a única coisa que vai sobrar é o que nós edificamos para Yahweh. Agora eu devo lembrar que o que nós fizermos para Yahweh tem que fazer em espírito. Em espírito. Você está entendendo, sim ou não? Porque se eu não fizer em espírito e em verdade, eu mando a Yahweh de todo o meu coração, meu espírito, de toda a minha alma, minha vontade e de toda a minha mente, pensamentos. Oh, aleluia! É a única coisa que vai sobrar de fato e de verdade. É quando também eu amo o meu próximo como amo a mim mesmo. A palavra diz que quando eu cumpro esses mandamentos, a palavra não está nem falando do primeiro quando ele citou isso, mas eu estou colocando o primeiro, porque o primeiro é essencial. Mas a palavra diz que quando eu cumpro o segundo, eu estou cumprindo toda a lei. E você pode ver que a palavra nos diz que naquele dia, que dia? Naquele dia, que dia? Naquele dia,
Aleluia! E a rocha vai estar sentado e ele vai dizer para uns: vinde, bendito do meu Pai. E ele vai dizer: porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Eu estava sem roupa, nu, me vestiste, estava preso, fosse me visitar. Mas os justos dirão, aqueles que ele disse, bendito, da minha direita, eles dirão, mas quando te vimos assim, ele vai dizer, quando você fez algum dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Aleluia! Mas a outros ele vai dizer, afastai-vos de mim. E eles vão dizer por quê? Ele vai dizer, porque eu estava assim, você não... Eu estava preso, não me visitou, estava com fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber. Mas quando te vimos assim, ele falou, quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos. Você vê a obra de Yahweh como é maravilhosa? Amar a Yahweh de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como ama a ti mesmo. E o resto é tradição, o resto é religião, o resto não leva ninguém a lugar nenhum. Você está entendendo, sim ou não? Aleluia, meu amado, aleluia. Porque no final, tudo vai passar pelo fogo e o que vai sobrar? O que nós fizemos em espírito para Yahweh e o que nós fizemos para o nosso próximo. Amém, amados? Essa é a palavra de Yahweh. Então, os discípulos falaram naquele momento, explica-nos essa parábola. Então, Yahushua disse, vocês ainda estão sem entendimento, vocês ainda não estão entendendo. Yahushua perguntou a eles, versículo 17, você não vê que tudo que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo? Mas as coisas que saem da boca de uma pessoa, ela vem do espírito. E essa sim, está saindo do espírito. Pois do espírito vêm os pensamentos malignos. Olha o que contamina o homem. Os pensamentos malignos contaminam o homem. Peraí. Você já entendeu? Você pegou essa? Hã? A palavra diz, ame a Yahweh, o seu Pai Celestial, de todo o teu coração, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, de toda a sua vontade e de todo o seu entendimento, mente, pensamentos. E agora ele está dizendo que os pensamentos mal contaminam o meu espírito. Então o que eu penso desce para o meu espírito, é isso? É isso mesmo. Amém, amados? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, se os pensamentos mal contaminam o seu espírito, imagina agora os pensamentos bons, o que vai fazer no seu espírito? Se você começar a pensar de acordo com o que as escrituras diz a seu respeito. Mas alguém diz assim, é muito difícil, é muito difícil. Outro dia um irmão falou aí nos comentários, mas é difícil. Deixa eu dizer algo para você. Você sabe por que a mente do homem fica pensando coisa ruim a todo instante? Porque ela está habituada a pensar dessa maneira. Mas se você forçar sua mente a pensar, olha, eu sou um filho de Ava, eu sou um embaixador, eu sou justificado, eu sou um herdeiro, eu sou luz, eu sou sal, eu sou cordeiro com Yahushua, eu sou uma nova criação. Então, esses pensamentos que você está forçando vai destruir os pensamentos errados, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder de destruir os pensamentos errados. Então, logo a sua mente ela vai estar agora viciada, habituada a pensar certo. Mas nós temos que começar e não colocar obstáculo. Pode ser que no começo você encontre dificuldade, porque a mente está tão habituada a pensar errado. Mas se você não parar, você vai vencer. Sabe por quê? Porque nós sempre vencemos. Aleluia! Nós sempre vencemos. Nós sempre vencemos. Porque nós somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou, Yahushua HaMashiach. Nós sempre vencemos. Sempre vencemos, sempre. Então, se os pensamentos malignos contaminam o meu coração, os pensamentos certos,
Ele abençoa o meu espírito, ele abençoa o meu coração. Aleluia! E a palavra diz: são eles que contaminam a pessoa, são eles que deixam o homem mal ali com Yahweh. Entendeu agora? Você pegou essa? Essa é profunda, hein? Essa é profunda. Olha, veja bem, mas o comer sem lavar a mão não contamina o homem, mas também não leva o homem para lugar nenhum. Comer sem lavar a mão não contamina o homem, né? Eu poderia citar várias e várias coisas, mas isso não é necessário. Mas também não leva o homem para lugar nenhum. Nós queremos saber o que nos leva aos lugares altos. Nós queremos saber o que nos leva aos lugares altos. Amém, amado? Diga comigo, eu quero saber o que me leva a lugares altos. Talvez você está aqui, você já foi tão enganado assim como eu. Mas eu já fui tão enganado. Mas isso teve um fim na minha vida a partir do momento que o Urua entrou. Você já confessou Yahushua HaMashiach como salvador da sua alma? Se você já confessou, você já está buscando o batismo no Espírito Santo, no Urua Kadosh? Esse é o segundo passo. Tá bom, meus amados? Aleluia, aleluia. Então veja bem, veja bem, veja bem. Essas coisas contaminam o homem. Agora, olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que é necessário que eu transforme a minha mente, que eu transforme a minha mente, gente, que eu transforme a minha mente para que eu possa provar a boa e aceitável e perfeita vontade de Yahweh. Você está entendendo sim ou não? Você está entendendo sim ou não? Então, qualquer um que quiser provar a boa e perfeita e agradável vontade de Yahweh, ele tem que mudar a mente dele. Ele tem que mudar os pensamentos dele. De novo, quando a palavra diz para nós amar a Yahweh, ela está dizendo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Então eu penso que esse pensamento desce para o meu espírito. Mas esse pensamento agora tem que ser de acordo com a palavra de Yahweh, para que o meu espírito seja errado, seja um com Yahweh. Aleluia! É tão profundo isso que eu vou falando devagar, sabe? Porque é profundo, é muito profundo. E eu vou dizer mais, é por causa do pensar errado que muitas das vezes o homem não avança. Entendeu, meu amado? Você entendeu? Você pegou essa? Só mais um versículo para terminar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 20, diz assim, ó: E outra vez, o soberano Yahweh conhece os pensamentos do que são naturalmente, dos que são natural. Aqueles que estão em Yahusha não são ordinários, não são pessoas comuns. Yahusha nos deu poder, a palavra fala. A palavra fala que Yahusha nos fez um embaixador. A palavra fala que nós somos uma nova criação. A palavra fala que nós somos um herdeiro e cordeiro com Yahusha. A palavra afirma que nós estamos reinando em vida. Nossa, isso é maravilhoso. Então nós não somos pessoas naturais. Mas se eu não sou uma pessoa natural, mas eu penso como uma pessoa natural, eu nunca vou conhecer o poder verdadeiro de Yahweh, a boa, perfeita e agradável vontade de Yahweh. Então a palavra está dizendo aqui que Yahweh conhece os pensamentos dos homens naturais, que se dizem sábios, mas a palavra diz que os pensamentos deles são inúteis. Inúteis. Tá vendo? Que Yahweh constantemente está sondando o quê? O pensamento, a mente. E é na mente, é no sua mente, é na minha mente que acontece aquela luta, aquela luta espiritual que fala lá em Gálatas 5, do capítulo 20 em diante. A palavra fala lá em Romanos capítulo 5, 17, que o Urua se opõe às vontades da carne. Há uma luta. Há uma luta. E essa luta é na onde? Essa luta é na mente do homem. Tá bom?
Então fica com essa palavra aí e que Yahweh te abençoe, meu irmão. Que Yahweh abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Shalom, shalom!